Teleaula Natal. Olá, galerinha! Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elizabeth, o meu sinal em Libras é esse. Para tornar nossas aulas mais acessíveis, eu vou me autodescrever e descrever as imagens quando houver. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos louros, lisos, de tamanho médio. Estou aqui vestindo minha batinha branca. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lenda e verbete, tá? Mas calma que essa é a primeira aula, haverá uma segunda também sobre o mesmo tema, tá? O nosso primeiro slide, na parte de cima, centralizado, está escrito Secretaria Municipal de Educação, ISME Natal. Abaixo, Língua Portuguesa, Lenda e Verbete 1, aula 39, semana 8, professora Elizabeth Silva. Tá? Os nossos slides têm um fundo branquinho e letras pretas. Mas vamos começar, né? Pessoal, eu queria perguntar uma coisinha para vocês. Vocês já ouviram falar ou leram alguma coisa, né? Alguma explicação científica sobre a origem do mundo ou dos seres que o habitam? Já? Já devem ter lido, né, alguma coisa. Mas vocês conhecem esse pássaro? Conhecem o pássaro Uirapuru, que está nesse vídeo? Eu vou passar para vocês. Apreciem aí a beleza do seu canto e vejam se vocês já conheciam. Aí, gente, que canto incrível, não é? Já tinham visto esse pássaro? Eu não conhecia antes, né? Mas olhem só, existe uma lenda que conta a origem desse pássaro. Que coisa bacana e curiosa. Acompanhem comigo esse texto. Irapuru, o canto que encanta. Certo jovem, não muito belo, era admirado e desejado por todas as moças da sua tribo por tocar flauta maravilhosamente bem. Deram-lhe então o nome de Catuboré, flauta encantada. Entre as moças, a bela Mainá conseguiu seu amor. Casar-se-iam durante a primavera. Certo dia, já próximo do grande dia, Catuboré foi à pesca e de lá não mais voltou. Saindo a tribo inteira à sua procura, encontraram-no sem vida, à sombra de uma árvore, mordido por uma cobra venenosa. Sepultaram-no no próprio local. Mainá, desconsolada, passava várias horas a chorar sua grande perda. A alma de Catuboré, sentindo o sofrimento de sua noiva, lamentava-se profundamente por seu infortúnio. Não podendo encontrar a paz, pediu ajuda ao deus Tupã. Este, então, transformou a alma do jovem no pássaro Irapuru
que mesmo com escassa beleza, possui um canto maravilhoso, semelhante ao som da flauta, para alegrar a alma de Mayná. O cantar do Irapuru ainda hoje contagia com seu amor os outros pássaros e todos os seres da natureza. Ai, gente, olha, eu não vou ficar dizendo que é lindo não, que eu já vi que todas as minhas aulas eu digo que tudo é lindo, mas esses textos, gente, são maravilhosos. Então, e aí, vocês já tinham lido um texto assim, que explica com essa beleza, com essa poeticidade, a origem de algum ser, de alguma coisa? Já tinham visto? Se viram, provavelmente leram uma lenda. Gente, as lendas são feitas geralmente para explicar a origem de algo. No nosso caso, a origem do pássaro Irapuru ou o Irapuru, tá certo? E nós temos aí um desfecho trágico, né? Muitas vezes nós encontramos nas lendas os desfechos trágicos, é isso mesmo. Mas nós já falamos em alguma outra aula sobre desfecho. Lembram em uma aula de um poema narrativo que nós falamos de alguns momentos das narrativas? Então, a lenda é uma narrativa, ela tem esses momentos também. Quais são? A situação inicial, depois a complicação, né? Que surge um conflito que modifica aquela situação inicial, né? E define o rumo dos personagens. Depois nós temos o desenvolvimento, a sequência de ações, né? Dos personagens para solucionar o conflito. Nós temos também o clímax, aquele ponto de tensão máxima que você diz assim, ai, o que vai acontecer? Eu quero que chegue logo ao final da história, eu quero descobrir o que houve. E finalmente nós temos o desfecho, em que essa complicação é solucionada. No caso da nossa lenda, esse desfecho trágico foi o quê? A alma do indígena sentiu o sofrimento de Mayná e pediu ajuda ao deus Tupã, que o transformou no pássaro Irapuru, né? Cujo canto é semelhante ao som de uma flauta. Perceberam no primeiro vídeo que o pássaro canta realmente, se você fechar os olhos e ouvir, né, apenas sem visualizar que é um pássaro, você pode pensar que é uma flauta assim, né, de tão lindinho, afinado, uma coisa linda. Pessoal, mas prestem atenção uma coisa. Esse desfecho aqui que eu estou falando, vejam como eu contei esse desfecho para vocês. Eu estou dizendo que a alma do indígena sentiu o sofrimento de Mayná e pediu ajuda a Tupã, né, o deus lá dos índios. E Tupã transformou o índiozinho no pássaro Irapuru, cujo canto é semelhante de uma flauta. Vejam que eu não contei da mesma forma que a lenda contou. Vejam que a linguagem que eu utilizei foi diferente, né? A linguagem das lendas é uma linguagem poética e vai utilizar muitos dos recursos que nós também já conhecemos lá nas aulas de figuras de linguagem. Lembram? Então, as lendas, embora não sejam poemas, elas trazem essa linguagem poética maravilhosa. E não do jeito que eu contei aqui, bem friamente, né? Tá certo? Eu contei aqui sem emoção. E a lenda utiliza a mensagem, a linguagem poética para transmitir a sua mensagem com mais emoção, né? Para que fique uma coisa mais bonita, tá bom? Então, olhem aí, gente, a definição de lendas. Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas para explicar acontecimentos geralmente misteriosos ou sobrenaturais, né? Misturando a história e a fantasia, realidade e fantasia, né? São histórias presentes nas mais diferentes culturas e que ao longo do tempo vão se modificando, né, através da imaginação, né? Assim como os mitos, as lendas fornecem explicações a fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica. Então, assim, como é que iam explicar há muitos anos? Hoje nós temos a ciência para nos ajudar a explicar muitas coisas, mas há muitos anos, como é que eu vou explicar que há um pássaro que canta tão lindamente que parece um instrumento musical? Então, aí a gente vai contando a lenda, né? O pai conta para o filho, depois o filho conta para o seu filho, e assim vai passando de geração para geração, né? E como todos aqueles gêneros orais, né, conhecidos, né, como a gente conta uma fofoca na rua, que aí o outro reconta, e o outro reconta, o outro reconta, no final a conversa já está diferente, não é? Então, se vocês pesquisarem essa lenda do Irapuru, talvez encontrem outras versões.
Vão dizer, professora, a professora contou uma história lá na aula, mas eu pesquisei. Não, o personagem não era assim. O final não foi desse jeito. Então a professora explicou errado ou eu estou pesquisando errado? Nenhum dos dois, galerinha. Então há muitas versões para uma mesma lenda, tá? Lembre, texto transmitido oralmente. Com o passar dos anos, né, alguma coisa será modificada. Isso é natural, tá? Então existem versões. Nós não temos como saber qual foi a primeira, né, qual é a original. São versões e todas elas devem ser apreciadas. Para mostrar isso para vocês, eu vou trazer agora uma animação, um vídeo, contando essa mesma lenda. E vai estar um pouquinho diferente, tá? Mas antes, observe essa imagem aqui abaixo da definição de lendas. Eu tenho o que aqui nessa imagem? Né? Eu tenho um local, uma floresta, né? Um ambiente ao fundo. Eu tenho árvores, plantas verdinhas. E bem à frente, centralizado, eu tenho uma bela índia com os braços abertos, um coração acima dela, e ela está olhando para um pássaro que canta em um galho de uma árvore que está ao seu lado, tá? Atrás dessa índiazinha eu tenho uma oca e tem um índio assim bem furioso, mais velho que essa índia, né? Observando tudo, ele está com uma aparência séria. E quem observar esse desenho vai perceber que, nossa, esses traços são parecidos com algum desenho que eu já vi, professora. É isso mesmo, não é impressão sua. Esses traços são do Maurício de Souza, né? O desenhista, criador do gibi da Turma da Mônica. Então percebem aí os traços da Turma da Mônica nesse desenho? Pois é, a animação que eu vou trazer para vocês também é dele. Vamos assistir comigo? Vamos ouvir mais uma lenda? A lenda do Uirapuru. Os nativos da floresta amazônica contam que no sul do Brasil existia uma tribo de índios valentes e que um dos guerreiros era apaixonado pela filha do cacique. Ele era um rapaz forte e inteligente e a moça era bonita e delicada. Os dois se conheceram numa festa da tribo e logo se apaixonaram. Mas havia um problema. O cacique já havia prometido que sua jovem filha se casaria com outro guerreiro. Mesmo assim, o casal namorava escondido. E sempre que o cacique saía para caçar ou pescar, os dois apaixonados se encontravam. Certo dia, a indiazinha, incomodada com aquela situação, disse para o seu amado: Nós temos que contar para o meu pai sobre o nosso namoro. Ele não vai perdoar a gente se descobrir essa traição. O guerreiro passou dias e dias pensando em como falar com o cacique sobre o seu namoro com a linda indiazinha, mas não conseguia descobrir uma maneira. Então, o cacique acabou descobrindo tudo por conta própria. E adivinhe, ficou furioso. Isso foi traição. Guerreiro não trai cacique. E filha de cacique já é prometida para outro homem. Vocês vão pagar por isso. Muito brabo, o cacique invocou Tupã. Tupã, peço que o guerreiro que se apaixonou pela minha filha seja transformado em um pássaro e passe o resto da vida voando pelas matas. A indiazinha, desesperada, gritava: Não, pai, por favor, não! Eu me caso com o guerreiro prometido, mas não faça mal ao meu amado. Mas Tupã atendeu ao pedido do cacique e transformou o jovem guerreiro num pássaro chamado Uirapuru. Muito triste por ter perdido a sua amada, o guerreiro, agora em forma de pássaro, cantava todos os dias ao amanhecer por 5 ou 10 minutos, bem pertinho da oca onde dormia a indiazinha. Fazia isso para matar um pouco da saudade. Quando soube disso, o cacique ficou louco da vida. Reuniu os maiores caçadores da tribo para capturarem o pássaro. Ao saber dos planos do pai, a indiazinha correu para avisar ao Uirapuru, no meio da floresta, que ele precisava fugir para bem longe. Não vou fugir. Eu posso ter sido transformado em pássaro, mas ficar longe de você é pior do que a morte. Mas se eu souber que você está vivo, a minha tristeza será menor, porque em algum lugar você continuará cantando nosso amor. Então, o pássaro saiu voando sem destino até chegar ao norte do Brasil, na floresta amazônica,
onde vive até hoje. Esta é a história do Uirapuru, um pássaro raro, de cor avermelhada, que não se mostra tão facilmente, mas quando canta, o som é tão bonito que todas as outras aves da floresta se calam. E segundo a lenda, quem encontra um Uirapuru tem qualquer desejo realizado, pois esse pássaro é o símbolo mágico da felicidade. E é por isso que os indígenas o respeitam tanto e transmitem sua história de geração para geração. E aí, viram que é um pouquinho diferente? Nessa versão tem até diálogo, tá certo? Então não existe versão mais certa que a outra, são versões diferentes, uma mais bela que a outra e todas devem ser lidas, tá bom? E aí, gente, então já falei que a lenda é um texto narrativo e por ser narrativo ela apresenta também os elementos essenciais que vocês já viram em outra aula, tá? Esses elementos essenciais são o pente. É pente mesmo, vocês não ouviram errado não. Não lembram, gente? Estavam cochilando na aula de elementos da narrativa, foi? Ah, meu Deus. Olha aí o pente. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Lembraram, né? Não vão esquecer mais o pente das narrativas, tá bom? E nós temos muitas lendas lindas, gente, aqui no Brasil é incrível, incrível o quanto nós temos uma riqueza de lendas. Vou só falar aqui rapidinho algumas delas. A lenda da Iara, então aqui nós temos a imagem, né, de uma sereia embaixo d'água, uma sereia, água meio verdinha, não é? E a cauda dessa sereia também verdinha, mas só mostra um pedaço da cauda, tá? Nós temos também a lenda do Curupira, olha aí essa imagem de uma noite estrelada, não é, a lua, e um homenzinho de cabelo vermelho, olha aí os pés voltados para trás, sentado em cima de um galho. Nós temos também a lenda do Boto, olha aí essa imagem, um fundo azul, uma água azulzinha, do lado esquerdo um homem de um paletó branco, um chapéu branco, um homem bem charmoso, e ao lado dele um boto rosa. Nós temos também a lenda da mandioca, essa não é muito conhecida não, né? Nós temos uma imagem aí de várias índias, né? E uma especial bem centralizada levantando, né, um bebezinho. Nós temos a lenda do boitatá, olha a serpente aí no fundo verde na mata e uma serpente enorme pegando fogo, né, os olhos bem abertos. Nós temos a lenda do Guaraná, sim, da frutinha Guaraná. Não conhecem? Pois pesquisem. Nós temos aí ao fundo que parece a bandeira do Brasil, né? A parte verde e amarela da bandeira do Brasil. E um indígena, né? Vários olhinhos e o fruto do Guaraná. A lenda do caipora também, olha aí, na mata. A mata verdinha, uma árvore, uma pessoa aí meio bem avermelhada, o cabelo bem vermelho. Nós temos a lenda do Saci. O Saci é um clássico, a gente não pode. Todo ano a gente tem que relembrar o Saci, né? Na época lá de agosto, né? Que os professores, todo mundo comemora o folclore, né? O Saci, olha esse negro de uma perna só, geralmente um calçãozinho vermelho, né? Um gorrinho também vermelho. Então, pessoal, agora eu quero ver se vocês estão ligadinhos, se vocês têm um conhecimento bem bacana sobre o folclore. Todos esses anos estudando folclore em agosto. Vamos ver aí, vamos testar o conhecimento? Vamos responder esse quiz, tá? O quiz do folclore. A primeira pergunta é: a partir de que ano o Brasil começou a comemorar o Dia do Folclore? 1965, 1922, 1846 ou 1951? E aí, o que você acha? Não tem nem ideia? Tô ouvindo aqui. Pode falar que eu escuto aqui. Não tem nem ideia? Tudo bem, vou dizer essa primeira, tá? Essa foi difícil. Gente, 1965, o Dia do Folclore Brasileiro foi oficialmente definido em 1965, tá bom? Aprovado pelo Congresso Nacional. Essa foi difícil, vou deixar. Vamos à próxima. Qual é a lenda folclórica cujo personagem é considerado o pai de todos os filhos de origem desconhecida? Gente, essa tá fácil. É a mula sem cabeça, o lobisomem, o boto ou o curupira? Muito fácil. Tô ouvindo aí a galera dizendo que é o boto. Vamos ver?
É o boto. Olha aí, essa estrelinha se refere à resposta certa, tá? Segundo a lenda, o boto sai dos rios e se transforma em um homem belíssimo, muito charmoso e atrai as mulheres para o fundo do mar para acasalar. E aí a mulher sai grávida. E aí não lembra, gente, quem é o pai? É o boto, viu, gente? Então, quando conhecerem alguém que não sabe, uma mulher que não sabe quem é o pai da criança, com certeza é o boto. Ah, essa é boa! Em que data se comemora o dia do Saci? Gente, o Saci, como eu disse, é um clássico. 18 de abril, 31 de outubro, 22 de agosto ou 24 de junho. E aí? Gente, o Saci. Vocês acham que é em agosto por causa do folclore? Tô ouvindo aí alguém dizer que é em agosto. 31 de outubro. Como assim, prof? É sim. Ah, não é o Halloween? Também. Gente, o dia do Saci foi criado com o intuito de valorizar o nosso folclore, né? Ao invés do dia das bruxas, o Halloween, que é nessa mesma data. Mas dá para comemorar as duas coisas, né? Não tem problema. E aí, quem é o menino travesso com cabelos vermelhos que protege a fauna e a flora e tem os pés virados para trás? Quem é? Gente, essa tá muito fácil. Ó. Saci a gente já sabe que não tem os pés virados para trás. E aí, negrinho do pastoreio, curupira ou caipora? Curupira, galera. Essa é a principal característica dele, os pés voltados para trás. Para quê? Para despistar os caçadores, né? Os caçadores vão observando as pegadas desse protetor da mata, só que eles sempre vão seguir no caminho errado, no caminho oposto, porque os pés estão para trás. Legal! Gente, qual é a versão original de Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão? Quando falamos em folclore, lenda, também trazemos algumas quadrinhas, né? E aí, todo mundo conhece essa. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, mas há uma outra versão. Qual vocês acham que é? Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão? Batatinha quando nasce, espalha lama pelo chão? Batatinha quando nasce, esparrama lama pelo chão? Ou batatinha quando nasce, faz ramada pelo chão? E não sabiam que tem outra versão? Ah, gente, olha aí, é batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. A rama é a raiz da batata, né? Faz sentido, né? Porque quando a gente diz batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, parece que ela estava alta, né? Assim, na árvore cai e se esparrama. Mas se ela já está no chão, né? Então ela espalha a sua rama, a sua raiz. Ai, professora, então eu tenho que deixar de dizer batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão? Não, minha gente, não estamos falando aqui de certo e errado, tá? Que é só uma curiosidade para vocês. Falando também em lenda, existe uma lenda muito bacana sobre esse alimento, porque muitas comidas típicas, principalmente da festa junina, tem como base ele. E as lendas são assim super bacanas, gente, recomendo, leiam, procurem. Qual é esse alimento? Ficou fácil, né? Falou em festa junina, nós já sabemos que é o milho. Aí, gente, então, na época, né, em que as festas juninas surgiram, havia muita fartura de milho e as pessoas agradeciam aos deuses o sucesso dessas colheitas, né? E como era muito milho, a gente tinha que fazer muita coisa, né? Não dava só para cozinhar, nem só assar, tinha que fazer a canjica, a pamonha, a pipoca, muita comida, tá bom? Quando é comemorado o Dia Nacional do Bumba Meu Boi? Essa também tá difícil, porque o Bumba Meu Boi é muito mais falado lá na região norte, aqui nós falamos um pouquinho menos, né? Mas quem estudou um pouquinho vai lembrar. E aí? Não lembram de jeito nenhum, nem arriscam? Gente, o Dia Nacional do Bumba Meu Boi é em junho, 30 de junho, tá bom? Em dezembro de 2009 foi estabelecida essa data, tá bom? E qual personagem feminino do folclore brasileiro encanta os pescadores com a sua linda voz? Essa também está muito fácil. Quando a gente fala em uma lenda que tem uma voz linda, que encanta pescadores, a gente já sabe que tem alguma coisa a ver com a água, né? A Cuca, nossa, a Cuca tem uma voz horrível, né? Então é a Iara, gente, né? Segundo a lenda, ela é uma linda sereia e ela canta atraindo esses pescadores, só que ela quer matá-los.
Pois é. E uma adivinha, também quando a gente fala em folclore, lenda, os professores geralmente trabalham com algumas adivinhas. E o que é o que é? Que é feito para andar, mas não anda. E aí, as pernas, os pés, a rua, a cadeira? Nossa, a cadeira. É a rua, né? É feito para andar, mas a rua fica lá paradinha. Peguei vocês. Não cochila não que eu pego vocês, tá bom? Então a rua não anda, mas andam nela. Eita, eu vou falar agora em superstição folclórica, né? Segundo uma superstição, quando queremos que uma visita chata vá embora logo da nossa casa, né? Basta colocar um objeto atrás da porta. Olha, essa tá muito fácil. Eu já vi muitos alunos dizendo, inclusive, que fazem isso. Então, o que é que a gente coloca atrás da porta para visita? Ó, correr. Uma vassoura, gente. Mas vocês sabem a explicação disso? Eu fiquei até com pena das visitas depois que eu soube disso, gente. Segundo a tradição popular, a vassoura espanta as bruxas. Então isso quer dizer que você acha a sua visita uma bruxa de tão chata. Ai, gente, fiquei com pena da visita, tá? Esse quiz está lá na internet, no Toda a Matéria. Pesquisem lá, tá bom? Então aí, você foi bem no nosso quiz? Legal. Gente, agora esse texto aqui ainda sobre o Uirapuru verdadeiro. Mas não é outra lenda não. Esse é um texto que vai explicar a origem desse pássaro, onde ele vive, suas características. Esse é um texto tirado de uma enciclopédia, tá? E o nome dele é Verbete. E ele também pode explicar a origem de várias coisas, né? Inclusive de animais. Então vejam que nós lemos uma lenda explicando a origem desse lindo pássaro e agora nós vamos ler um verbete, tá? Só que o verbete é feito com base científica, na base da observação. Não pode ter aquela linguagem poética maravilhosa, tá bom? Então acompanhem comigo a leitura. Uirapuru verdadeiro. Nome comum, Uirapuru verdadeiro. Outros nomes, corneta o músico. Nome em inglês, musician ring. Ai, gente, professor de inglês, perdoa aí a pronúncia, tá? Nome científico, Ciforinhos arada. Filo cordata, classe aves. Família Troglodité. Plumagem pardo avermelhada e bem simples. Característica física, tem bico forte, pés grandes e às vezes nos lados da cabeça um desenho branco. Comprimento 12 centímetros e meio. Distribuição geográfica, presente em quase toda a Amazônia brasileira, com exceção do Alto Rio Negro e da região a leste do Rio Tapajós. Encontrado também em todos os demais países amazônicos, Guianas, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. O habitat é localmente comum no estrato inferior de florestas úmidas, principalmente na terra firme, mas também em florestas de várzea. Comportamento: irrequieto, locomove-se rapidamente em meio à folhagem ou mesmo no solo. Pode aparecer em casais ou junto com pássaros de outras espécies. Há uma lenda que diz que o Uirapuru atrai bandos de aves com seu belo canto. A verdade é que ele apenas integra bandos em busca de comida. O Uirapuru, também chamado corneta ou músico, é um pássaro típico da Amazônia, da família dos trogloditídeos, cuja plumagem pardo-avermelhada e bem simples não condiz com a exuberância do canto, de grande beleza. Tem bico forte, pés grandes e às vezes nos lados da cabeça um desenho branco. O nome aplica-se ainda a outros trogloditídeos amazônicos, como o Uirapuru de peito branco, o Uirapuru veado e o Uirapuru de asa branca. Cada um deles com seu canto característico, mas nenhum se iguala ao Uirapuru verdadeiro. Né? Então, esse texto aí que nós lemos, ele trata do mesmo assunto da lenda. Ele fala das características do Uirapuru, né? Onde ele vive, né? Fala sobre o seu habitat. Então, na lenda nós também vimos isso, só que de forma poética, cheia do imaginário popular, né? E aqui não, aqui eu tenho um verbete, tá? Um verbete enciclopédico. Então aqui o texto precisa ser objetivo, sem aquela linguagem poética, figurada que nós já falamos, tá?
E ele precisa ser escrito com base em observações. Então, por exemplo, aqui nós temos um trechinho que nós podemos retirar algumas características do pássaro. Vejam aí 3 características. Olha aí, o irapuru, também chamado corneto ou músico, é um pássaro típico da Amazônia, da família dos trogloditídeos, cuja plumagem pardo-avermelhada e bem simples não condiz com a exuberância do canto, de grande beleza. Tem bico forte, pés grandes e às vezes nas laterais da cabeça um desenho branco. Então nós temos aqui algumas características, Nós podemos dizer que é um pássaro típico da Amazônia, nós podemos dizer que é da família dos trogloditídeos, nós podemos dizer que tem uma plumagem pardo-avermelhada, que tem os pés grandes, bico forte. Então nós temos aqui muitas características que são observáveis. Não é alguém que acha e quer inventar, que ficou repassando para o outro, Nós observamos, os cientistas em especial, observaram o pássaro e descreveram as suas características em uma linguagem objetiva, tá? Nada de linguagem figurada, tá? Essas informações que nós vimos aí são científicas? São, minha gente. Como eu falei, é tudo com base na observação, em especial dos estudiosos dos pássaros, tá bom? Então, qual a relação entre a lenda e esse texto aí do Irapuru verdadeiro, esse último que nós lemos, Os 2 textos falam da origem do pássaro, só que um é fruto da nossa imaginação, vem da tradição oral, é contado de filho, de pai para filho, e para o outro filho, o outro e assim vai, a gente acaba modificando um pouquinho, há muitas versões, mas esse último texto que nós lemos é um texto científico, escrito com base na observação de pesquisadores, tá? Então não é assim, cada pesquisador escreve a característica que ele quer, não. Quem observar vai poder comprovar aquelas características citadas no texto, tá bom? E a linguagem, gente, a linguagem que eu também falei um pouquinho. A linguagem é semelhante ou é diferente? Gente, a linguagem é diferente, tá bom? Bem diferente. A linguagem do verbete precisa ser objetiva. A das lendas não, nós podemos e devemos aproveitar da linguagem figurada para que ele fique mais belo, não tem um compromisso com a ciência, tá? Então, quando a definição de algo é dada por meio de informações objetivas, nós temos aí um texto do gênero verbete, tá? Além da exposição, nós também podemos encontrar em um verbete narração e a descrição, tá? Os verbetes são encontrados normalmente em dicionários, enciclopédias, revistas, entre outros, e podem ou não conter ilustrações, tá? Que se relacionam à definição. Então, aquela palavrinha lá do dicionário também se chama verbete, tá? No caso aqui, nós temos um texto enorme, então eu não tirei do dicionário, tirei de uma enciclopédia, que tem a organização bem parecida com o dicionário, Os verbetes em ordem alfabética ou algumas enciclopédias organizam por tema, tá bom? Muito parecido com o dicionário, só que o dicionário está mais voltado para o significado da palavra, tá? E a enciclopédia quer dar uma explicação mais detalhada aí, tá? Então, olha, resumindo aí a questão do verbete, tá? Normalmente ele é um texto impessoal, ele não tem a opinião, não é para, eu acho isso, eu acho aquilo, é bom, é ruim, não, tá? Ele é escrito em uma linguagem formal, em terceira pessoa, Então, assim, o pássaro, ele, a floresta, E não o escritor, o observador não vai colocar assim, eu observei isso, não, é em terceira pessoa, tá? Nos dicionários nós temos o quê? Os significados de uma palavra. Se for um dicionário completo, grandão, ele vai ter todos os significados de uma palavra, exemplos de seu uso em vários contextos, vai ter a classe gramatical, a forma de pronunciar, a separação silábica, tá certo? O dicionário tem muita coisa legal, mas isso fica para outra aula, tá? Nos glossários ou vocabulários, os verbetes costumam ser mais resumidinhos, tá? Considerando os significados específicos de uma palavra naquele contexto, naquele texto que você está lendo, tá? E nas enciclopédias traz informações importantes sobre algo ou sobre alguém, tá? Os verbetes enciclopédicos, como eu disse, eles são expostos de uma maneira ordenada, seguindo o critério de apresentação alfabético ou temático, e costumam empregar a linguagem científica. Tá ligadinho?
Muito bem, gente. Então, olha aí a Cuca tá rindo, a Cuca lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, quem não ama a Cuca, né? Então, nós vamos encerrar aqui rindo com a Cuca, tá? Até a próxima aula nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Fica ligado! Tchau, tchau!